Eu acredito seriamente que muitas pessoas têm uma série de dificuldades para entender o livro de Apocalipse porque não estão sabendo onde e como procurar. Muitas pessoas veem que aquilo que elas aprendem não se encaixa perfeitamente, não fecha o quebra-cabeça. E assim fica difícil extrair as informações. Eu vou resumir aqui alguns fatos que possam ser bastante importantes para você que ainda não encontrou alguns aspectos cruciais do livro de Apocalipse. Mais especificamente, eu vou comentar acerca do verso 10 do capítulo 16, porém vou colocar pontos de alguns outros cumprimentos proféticos ligados também ao livro de Apocalipse. Então, vamos lá. É muito fácil você perceber que existem eventos que vão acontecer antes que se suceda o fim dos tempos. Eventos que vão montar o palco para que o anticristo e a sua tropinha venha e se estabeleça. Um dos eventos pode ser aquela famosa guerra de Gog e Magog, que não necessariamente precisa ser os povos a qual eles pertenciam. Até mesmo nem a geografia, talvez seja uma referência a um povo que hoje ocupe uma posição política semelhante aos povos antigos, assim relacionados. Muito bem. Quando a Bíblia chama povo do norte virar contra o povo do sul, como a geografia do mundo está muito complexa, não necessariamente significa sul o norte propriamente. E tomar Israel como ponto também seria um erro. Então vamos lá. O povo do norte, eu já disse em vídeos anteriores, que pode se referir à Aliança Ocidental, da OTAN, cabeceada pelos Estados Unidos, que é a América do Norte. E a OTAN, ela é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Nós já vimos isso em vídeos passados. Mas o que nós temos que lembrar é que Cristo deixou bem claro algumas características que se sucederiam antes da sua volta, para que o mundo se tornasse o ambiente perfeito para a atuação do anticristo. E uma das características é que haveria ódio e traição até mesmo entre os seus irmãos. Existem pequenas gotas disso caindo já há algum tempo, seja por causa política, seja por causa financeira, religiosa e muitas outras coisas. Pais contra filhos, filhos contra pais, irmão traindo e entregando, denunciando o seu próprio irmão. Às vezes você vai ser o único convertido da sua casa e você não estará seguro na sua própria casa, porque poderá ser traído e entregue às autoridades pelos seus próprios familiares. O ser humano vai se mostrar um verdadeiro animal, vai matar quem tem comida para poder se alimentar, roubar a comida do outro, inclusive seus próprios familiares. Vai chegar esse ponto, já está chegando esse ponto, muitos sinais estão acontecendo e nós vimos um leve toque desses sinais na pandemia, quando alguns familiares até se negaram chegar perto de outros, ficaram com raiva porque outros estavam contaminados e estavam num recinto próximo. Infelizmente, isso está caminhando para algo cada vez mais grave, para uma marca, para uma imagem, para uma obrigação de cumprimento de lei que logo vai ser imposto. A população mundial está sendo treinada para isso, silenciosamente. E os meios de informática condicionam o pensamento humano para isso. Você não percebeu ainda, mas em breve eu falarei sobre esses meios virtuais cibernéticos que fazem você ser moldado em características de pensamento. O que muitos não sabem é que depois dessa guerra de Gog e Magog, haverá uma preparação, uma polarização de norte e sul, entre aspas,
vêm povos do leste, mas esses povos não necessariamente são do sul. É uma simbologia. E eles formarão depois uma aliança, especialmente ocidental, do norte. E esses 10 reinos ou etnias, povos, entregarão o poder à besta, que terá o seu reinado ali de mais ou menos um ano. Dentre esse um ano vai ser 6 meses de selamento, de imposição da adoração de sua imagem. Serão praticamente 6 meses de marcação do povo com o seu selo, a sua marca, o 666, que é simbólico. E depois disso, haverá 5 meses de praga. Esses 5 meses serão pragas que ainda não estão certas, alguns dizem que é guerra, mas serão 5 meses onde essas pragas cairão apenas sobre aqueles que possuem a marca da besta. Não cairá sobre aqueles que estão com Cristo. Então é que entra aquela discussão sobre quem são os gafanhotos. Os gafanhotos serão entidades malignas? Serão eles maquinário de guerra que fará estrago aos homens? Muitos acreditam que sejam espíritos malignos. O número que foi dado pelos cálculos bíblicos são cerca de 200 milhões. É um número muito grande. Esses seres, eles provêm de um local específico, assim como aqueles 3 espíritos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Mas e o anticristo? Bom, o anticristo, se você for estudar no capítulo 17 de Apocalipse, você vai ver que ele é o 8º rei. E esse 8º rei, que é o anticristo, ele também é a besta. Então veja que o anticristo ele toma o papel de vários personagens ao mesmo tempo. A característica de um falso profeta é aquele que arroga para si uma autoridade espiritual. E nós vimos que o anticristo é essa autoridade espiritual. Então, eu sinto muito lhe dizer e sinto muito frustrar os seus estudos. Mas, provavelmente, o que vemos aqui no Apocalipse é o seguinte. O anticristo, ele tem o espírito do dragão nele. Ele é o anticristo. Ele é a besta e ele também é o falso profeta. Todos esses personagens em um ser apenas. Mas entenda, o dragão refere-se ao diabo. Porém, como o diabo é espírito, o espírito está no anticristo. E a besta se refere a um reinado. Porém, também esse reinado se incorporará simbolicamente em um homem. Então, por isso que se diz que a besta, no capítulo 17, também é o 8º rei. Você consegue compreender? Então, a besta está simbolizada, incorporada no 8º rei, que é o anticristo, que é o falso profeta, e que tem o espírito do dragão, que fala como dragão. Essa besta que renasce, ela tem características específicas e nós não podemos burlar essas características. Por exemplo, o fato do livro de Apocalipse dizer que 1/3 dos homens sofreu tal peste, 1/3 dos homens foi morto devido a uma tocha ardente que caiu no mar e poluiu as águas. Enfim, quando se refere a 1/3, também é simbólico. Não quer dizer que a 1/3 parte dos homens vai morrer. Não significa isso. Essa 1/3 parte está se relacionando a uma citação feita aos servos de Satanás que caíram do céu. Os anjos que se tornaram demônios.
Então, quando ele diz que 1/3 dos homens sofreram aquela praga, não quer dizer que a quantidade seja aquela, mas se refere apenas a um grupo seleto de pessoas, que pode ser até mais da metade da população da Terra, mas um grupo que aceitou a marca, um grupo que pertence ao diabo, um grupo que segue os padrões da besta, que segue o anjo caído. Então esse grupo é chamado de 1/3, toda vez que aparecer esse número nas profecias. Então não é um número literal, é um número simbólico para representar os servos de Satanás, e que pode ser muito maior do que 1/3. E lembrando que toda vez que esses flagelos acontecem, é muito intrigante saber que nenhum homem se arrepende dos seus pecados, nenhum homem se arrepende da sua idolatria, nenhum homem sequer dá graças a Deus, mas pelo contrário, amaldiçoa e blasfema contra o Deus dos céus. E o interessante é que no 5º flagelo, na 5ª praga, ele diz aqui que o anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemava contra o Deus dos céus por causa das angústias e úlceras que sofriam. E o interessante aqui é que ele diz que eles não se arrependeram das suas obras. Veja que acontece algo que chamamos de fechamento da porta da graça. Por mais que os homens sofram, sejam provados, sejam castigados, eles estão piores do que antes, porque agora nem sequer se arrependem, nem sequer voltam atrás. Então é algo preocupante. É algo muito preocupante, porque isso também não se refere a algo literal. Isso aqui está falando de uma forma simbólica. Essa escuridão não é uma escuridão propriamente de falta de luz, mas falta da luz espiritual, falta de entendimento, cessação total da misericórdia, da graça. Agora é tempo só de juízo, de punição, de castigo, porque você não vê nenhum sinal de arrependimento em todo esse período. Aqui fala que durante 5 meses os homens serão atormentados, e será a segunda metade do período de reinado da besta. E essa segunda metade são 5 meses. Ok? O que vai acontecer no último mês? Porque se é um ano e a segunda metade são 6 meses, depois dos 5 meses de pragas, o que é que vai acontecer? Há quem acredite que determinadas nações ainda vão lutar entre si depois de destruir a besta. Porém, há quem acredite que não vai haver mais terra nesse período, porque ao final desses 5 meses, Cristo volta e toma os reinos da terra para si, coloca os reinos do mundo novamente debaixo do seu poder. Algumas coisas são fatos, outras são hipóteses, a qual nós podemos apenas esperar para que a revelação venha ou para que a profecia se cumpra. É claro que nós não vamos afirmar aquilo que a Bíblia não responde, mas muitas coisas que estão aqui, pode ter certeza que já estão claras e que você pode entender da maneira mais correta se você conhecer os profetas do Antigo Testamento, a linguagem apocalíptica que eles usavam, e enxergar a leitura do livro de Apocalipse com um olhar simbólico, nunca literal. Raramente, dificilmente, você vai achar alguma frase
aqui nesse livro que seja literal. Um grande exemplo é quando ele cita o rio Eufrates, que ele vai secar. Nós já vimos aqui algumas vezes que águas, o próprio anjo diz, os profetas traduzem. Água significa povos, tribos, línguas, nações. Então, se ele está falando daquele rio, não necessariamente vai ser aquele rio, mas significa apenas que povos, esse rio ao secar, significa povos que deixaram de ter resistência a esses exércitos e vão permitir que esses exércitos vão ao encontro da batalha. Eu acho que isso ficou claro e o que o Apocalipse tem para nos dizer. Então hoje vamos ficar por aqui e nos veremos nos próximos vídeos.